Existem datas que ficam gravadas para sempre na memória de um país. Você pode esquecer o que fez em uma segunda-feira qualquer, mas milhões de brasileiros conseguem dizer exatamente onde estavam no dia 1º de maio de 1994. Naquela manhã tudo parecia absolutamente normal. A família se preparava o café, a televisão já estava ligada e, como acontecia em tantos outros domingos, o Brasil inteiro esperava ver Ayrton Senna correr mais uma vez. O que ninguém imaginava é que aquele seria o domingo que mudaria a história do país para sempre. Mas a verdade é que aquele fim de semana já não parecia normal. Muito antes da largada, algo estranho tomava conta do paddock. Pela primeira vez em muitos anos, os pilotos estavam assustados. Não era medo de perder uma corrida. Era medo de algo muito pior. E Ayrton Senna sentia isso como poucos sentiam. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um acidente muito violento durante os treinos. Que, por alguns instantes, ninguém sabia se ele havia sobrevivido ou não, mas felizmente Rubinho escapou. Mas aquele susto mudou completamente o clima dentro da Fórmula 1. Muitos acreditavam que aquele havia sido o pior momento do fim de semana. Infelizmente, estavam completamente enganados. No sábado, durante a classificação, Roland Ratzenberger sofreu um acidente fatal. Era a primeira morte em um fim de semana de Fórmula 1 em muitos anos. O paddock inteiro entrou em choque e Ayrton Senna ficou profundamente abalado. Amigos contam que ele cogitou não correr, mas havia uma corrida no dia seguinte que milhões de pessoas estavam esperando. Amanheceu no dia 1º de maio de 1994. Apesar do clima pesado, a corrida aconteceria normalmente. Ayrton Senna chegou cedo ao circuito. Quem viu naquela manhã percebeu que ele estava diferente, mais quieto, mais pensativo. A morte de Ratzenberger no dia anterior ainda ocupava seus pensamentos. Mesmo assim, ele colocou o capacete, entrou no carro e fez exatamente o que fazia desde criança. Se preparou para correr. Mas ninguém imaginava que aquela seria a última vez. Enquanto isso, do outro lado do oceano, o Brasil fazia o que sempre fazia. O café já estava na mesa, as televisões já estavam ligadas. As crianças se sentavam no chão da sala, os pais e avós comentando sobre a corrida. Para milhões de brasileiros, era apenas mais um domingo de Fórmula 1. Ninguém poderia imaginar que poucas horas depois, aquele dia jamais seria esquecido. As luzes se apagaram, a corrida começou, mas antes mesmo da primeira volta terminar, um acidente envolvendo vários carros obrigou a entrada do safety car. Durante vários minutos, os pilotos seguiram lentamente atrás do carro de segurança. Ayrton demonstrava impaciência pelo rádio. Os pneus estavam ficando frios, os freios também, e ninguém fazia ideia da importância que aqueles minutos teriam dali em diante. Quando a corrida recomeçou, tudo mudou. Finalmente, o safety car saiu da pista. Ayrton acelerou novamente, ele liderava a corrida. Atrás dele vinha Michael Schumacher. Era apenas a segunda volta em velocidade normal. Tudo parecia ter voltado de fato aos conformes, até que, alguns segundos depois, na curva de Tamburello, o silêncio tomou conta do circuito. O carro de Ayrton Senna saiu da trajetória. No primeiro instante, quase ninguém entendeu de fato o que havia acontecido. Os narradores ficaram em silêncio, as equipes não paravam de olhar para os monitores. O público nas arquibancadas também não sabia como reagir. Afinal, Ayrton Senna sempre saía andando dos acidentes. Talvez aquele fosse apenas mais um, mas bastaram poucos segundos para todos perceberem que dessa vez era diferente.
A equipe médica chegou imediatamente. O helicóptero pousou dentro do circuito. As câmeras da televisão passaram a evitar mostrar o atendimento. E foi justamente esse silêncio que começou a preocupar milhões de pessoas. Nas casas brasileiras, ninguém dizia uma palavra. Todos apenas esperavam alguma notícia. Mas as notícias demoravam para chegar, e quanto mais tempo passava, maior ficava o medo. Pouco depois, Ayrton Senna foi levado de helicóptero para o Hospital Maggiore em Bolonha. A corrida continuou, mas naquele momento ela já não importava mais. Nos boxes, os pilotos e equipes mal conseguiam esconder a preocupação. No Brasil, ninguém prestava atenção nas ultrapassagens. Todos esperavam apenas uma notícia, e o silêncio começava a dizer mais do que qualquer palavra. Mas a confirmação ainda demoraria horas. As emissoras interrompiam a programação. Repórteres tentavam descobrir o estado de saúde de Senna. As informações eram desencontradas. Alguns diziam que ele estava em cirurgia, outros afirmavam que seu estado era gravíssimo. Enquanto isso, o Brasil inteiro permanecia preso diante da televisão. Ninguém queria acreditar que aquilo pudesse terminar da pior forma possível. As horas passaram lentamente, a esperança diminuía a cada novo boletim, até que, no início da noite, veio a notícia que milhões de pessoas jamais esqueceriam. Ayrton Senna havia morrido. Não era apenas o fim da carreira de um piloto, era o fim de uma era. Por alguns instantes, parecia que o Brasil inteiro havia parado de respirar. A notícia se espalhou rapidamente. Casas ficaram em silêncio, famílias choraram juntas. Pessoas que nunca haviam conhecido Ayrton Senna sentiram como se estivessem perdido alguém da própria família. Afinal, durante anos, ele havia estado presente em praticamente todos os domingos de milhões de brasileiros. Mas o que aconteceu nos dias seguintes mostrou o tamanho de quem Ayrton Senna havia se tornado. Quando o corpo de Ayrton Senna retornou ao Brasil, algo impressionante aconteceu. Milhares de pessoas foram às ruas, não para uma comemoração, mas para agradecer. Gente de todas as idades, de todas as profissões, pessoas que jamais haviam se encontrado, unidas pelo mesmo sentimento. O funeral transformou São Paulo, ruas completamente tomadas, bandeiras do Brasil, flores, cartazes, um silêncio que dizia tudo. Era impossível medir quantas pessoas estavam ali, mas havia uma certeza: o Brasil não estava apenas se despedindo de um piloto, estava se despedindo de um dos maiores símbolos da sua história. Nos dias seguintes, parecia que o Brasil inteiro falava apenas de uma coisa. Os jornais traziam Ayrton Senna na capa, as emissoras mudavam suas programações. Nas escolas, nos trabalhos e nas ruas, o assunto era sempre o mesmo. Como algo tão impensável havia acontecido? Pela primeira vez em muito tempo, o país inteiro parecia compartilhar o mesmo sentimento. Para muitas crianças, era a primeira vez enfrentando uma perda tão grande. O herói, que parecia invencível, agora existia apenas na memória. Muitos guardaram bonés, revistas, miniaturas, fotografias como uma forma de manter vivo aquele pedaço da infância. E mesmo sem perceber, uma geração inteira cresceu carregando essas lembranças, mas a maior mudança ainda estava por vir. Depois daquele domingo, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Pilotos, equipes e dirigentes todos entenderam que algo precisava mudar. A segurança passou a ser prioridade absoluta. Assim, novas regras surgiram, os novos circuitos foram modificados, novos carros também foram projetados. O esporte inteiro começou uma transformação.
Mas essa transformação merece uma história própria. Mesmo depois de tantos anos, basta ouvir o nome Ayrton Senna para que milhões de brasileiros sintam exatamente a mesma emoção, porque algumas pessoas vencem campeonatos, outras quebram recordes, mas pouquíssimas conseguem marcar a história de um país inteiro. Ayrton Senna conseguiu. E talvez seja justamente por isso que a sua história nunca terminou. No episódio anterior, nós vimos como Ayrton Senna fez um país inteiro se apaixonar pela Fórmula 1. Hoje, revivemos o domingo em que esse mesmo país chorou junto. Mas a história de Ayrton Senna não termina no dia 1º de maio de 1994. Na verdade, é justamente ali que começam um dos maiores legados do automobilismo. Depois da morte de Senna, a Fórmula 1 mudou completamente. Barreiras foram redesenhadas, carros ficaram mais seguros, assim as equipes com seus equipamentos evoluíram e centenas de vidas provavelmente foram salvas graças às mudanças iniciadas depois daquele fim de semana. Mas, como um único acidente conseguiu transformar o esporte mais perigoso do mundo, essa é a história do nosso próximo episódio, como a morte de Ayrton Senna salvou centenas de vidas na Fórmula 1.